Irmãos, vamos orar para a pregadora dessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está sua filha, sua serva, Senhor, que trará a sua bendita palavra. Pai, abra os nossos ouvidos, o nosso coração ao entendimento da sua palavra. Dê sabedoria, Pai, a ela, que seja o teu Espírito Santo a falar através dela. Que nós saiamos daqui hoje fortalecidos, cada vez mais, na fé, no amor, na reverência a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por essa bênção. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Podeis assentar. O pastor me convidou para estar ministrando a palavra, mas eu não fiquei surpresa, porque na quarta-feira passada, o Espírito Santo testificou no meu coração: você vai ministrar quarta que vem. Então eu só fiquei, quando ele mandou a mensagem, eu sabia, né, que o Senhor já tinha testificado no meu coração. E eis-me aqui, porque só pelo Senhor e para o Senhor que nós estamos aqui. E quando já veio que o Senhor testificou no meu coração que eu estaria ministrando, o Senhor já me deu a mensagem. E eu vou tentar, eu li, meditei e vou, com a graça e o Espírito Santo de Deus, passar para a igreja. Que está no livro de Gênesis, no capítulo 6. Vamos ler alguns versículos e também no decorrer da ministração, se o Senhor assim. Mas capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 5. Que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos ler mais um pouquinho. Eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amém? E o Senhor, como eu já disse, o Senhor compartilhou sobre a diferença daqueles que chamam a atenção de Deus e que cai na graça aos olhos do Senhor, a vida que cai na graça de Deus diante de uma situação tão terrível. Eu fiquei meditando. Deus criou todas as coisas, tudo pelo poder da sua palavra. Criou os céus, a terra, mar, animais, como
conhecemos a história. Tudo pelo poder da sua palavra. Ao homem ele colocou as mãos, moldou o barro e soprou o seu espírito para dar vida ao ser humano. E a Bíblia diz que Deus criava as coisas e falava: isso é bom, isso está bom, eu achei bom. Quando criou o homem, muito bom. E de repente, chegou numa situação que o pecado dominou a terra, de uma tal forma, como nós lemos aqui, que chegou diante dos olhos de Deus de uma forma muito triste, que Deus chegou a se arrepender de criar a humanidade. E ele disse: eu vou destruir, vou exterminar aquilo que o Senhor achou que era tão bom, que criou para a sua glória, para a sua imagem e semelhança. De repente ele falou: eu vou exterminar. E eu fiquei imaginando, mas ele olhando para a terra, olhando para os homens, porque o Senhor é aquele que conhece o mais oculto, o mais íntimo das nossas almas. O Senhor conhece a nossa intenção, os propósitos dos nossos corações, o que nos motiva a viver e a servir a Deus. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. E de repente aqui diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E nós vemos que Deus foi e disse: eu não vou destruir, porque o Senhor é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus bom. Ele falou: se eu encontrei Ele como um justo, como aquele que mesmo diante do mundo pecaminoso, de um mundo que estava, homens cruéis, perversos, imorais, nada diferente do que vivemos hoje, Ele encontrou Noé. E ele disse: olha, Noé. Então disse Deus, no versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Mas faz para ti uma arca de madeira. E aqui todo mundo conhece a história da arca de Noé. E pediu para que Noé fizesse, porque somente que ele e a sua família, os 3 filhos, a esposa e as esposas dos seus filhos, estava garantido que ia entrar na arca. E com certeza, a Bíblia pelo menos não diz, mas os filhos, a família deve ter ajudado na construção da arca. E a Bíblia diz também que Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. Tudo. E nós vemos que não foi uma semana, 15 dias, um mês, um ano, né? Que Noé ia construir essa arca. Porque a arca, irmãos, a gente conta a história, ouve a história, mas é uma monstruosidade. 150 metros de comprimento, 155. Eu fui lá, porque fala em côvados na Bíblia, e eu fui procurar pesquisar em metros, como seria. E mesmo porque eu estive nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, que tem uma arca que foi construída nas mesmas dimensões descritas na Bíblia. É uma coisa exorbitante e umas críticas tremendas. Por quê? Porque foram bilhões que eles gastaram para construir aquilo lá. Mas, se vocês veem a monstruosidade que é uma arca, com os 3 compartimentos, com o mantimento que tinha que ser, que Deus mandou o mantimento, os animais, né? Os animais puros, 7, as pombinhas.
e um casal de cada animal. Deus deu todas as ordens. E tinha... Agora, ele teve que construir isso. Imagina, com madeira. Essa construção que só a engenharia de Deus mesmo, naquela época, para fazer tal obra para a salvação da sua família. Interessante que eu vi naquela arca, eles colocaram, e eu creio que Deus inspirou, porque eles colocaram para entrar iluminação, mostrava como que usava a limpeza, como tinha água, tudo de uma forma assim, é uma coisa assim tremenda, que é coisa de Deus mesmo. E eu fiquei imaginando, agora Noé construindo. A Bíblia diz que 150 anos, 120 anos, né? Noé demorou na construção dessa arca. Irmãos, quem que vive 120 anos é privilegiado hoje. É um ou outro que a gente ouve como recorde de viver. E Noé trabalhou 120 anos para construir a arca. Jesus falou, para salvar você, sua família e os animais, e todos os seres que eu criei na terra. E Noé trabalhando. Agora pensa vocês. Noé construindo a arca, os curiosos. O que você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma arca. Deus disse que vai vir chuva, vai vir um dilúvio, vai exterminar toda a humanidade, todos os animais. A Bíblia não diz, mas ele deve ter falado, você não quer me ajudar a construir? Se você me ajudar a construir, você pode entrar nela. Porque se ele fosse ajudar a construir, é porque ele também ia crer, né? Mas pelo que a Bíblia diz, só foi salvo as 8 pessoas da família de Noé. Ninguém deu crédito que viria chuva e que viria destruição. Agora, irmãos, nós vivemos num tempo que não é diferente. Quando a gente fala, a gente vem para a igreja, serve a Deus, e vem quase todo dia, várias vezes por semana na igreja. As pessoas falam, o que é isso? O que você vai fazer na igreja tanto assim? O que é isso? Não, a gente tem que servir a Deus, porque nós temos que agradar a Deus, temos que obedecer a palavra de Deus. Porque Jesus está para voltar. Que Jesus? Se Jesus, uns que não creem, Jesus voltar na terra, eles crucificam ele de novo. Esquece que Jesus vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para buscar aqueles que amarem a sua vinda, para buscar aqueles que creram na palavra e obedecem os mandamentos do Senhor integralmente. Porque a Bíblia diz aqui que Noé, ele foi salvo porque ele fez tudo conforme Deus ordenou. E se nós quisermos entrar no céu, através de Jesus, que é a nossa arca hoje, é onde nós podemos alcançar a salvação e a vida eterna, nós também temos que fazer tudo que a palavra ordena. Não é uma parte, não é aquilo que me convém, não é aquilo que eu acho. Não, é o que a Bíblia diz, nós temos que obedecer. Interessante, irmãos, que quando eles entraram na arca, agora imagine, eu estava lendo sobre a arca lá que eles construíram, diz que cabe 122, parece que 122 mil animais. Olha a quantidade, o tamanho. Então, para juntar todos esses animais para entrar na arca, de 2 em 2, né, o casal, Noé não precisou ir lá caçar, procurar. Deus acho que chamou cada um pelo nome, que fala, você vai lá e entra lá, porque eu vou te preservar a sua raça, sua espécie. E foi entrando de par em par na arca, e Noé tinha feito e sabia exatamente o que era para o pombo, o que era para o boi, o que era para o elefante, o que era para aves, o que era para o sapo. Porque, irmãos, é tão detalhista aquela arca que eu vi, eu pude imaginar, porque
tinha até inseto, era que nem num vasinho de barro assim, sabe? Amarrado um paninho e o inseto lá dentro. Então era uma coisa assim tão detalhista. Imagine o trabalho de Noé para poder agradar a Deus, obedecer, continuar honrando a Deus. E quando todos entraram na arca, que ele já tinha feito tudo na conformidade que Deus tinha lhe ordenado, a Bíblia diz que Deus mandou chuva. Mandou chuva. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que foi Deus que fechou a porta. Deus que fechou a porta. Noé não tinha condições de abrir, ainda que um parente dele, abre aí, Noé. Eu sou teu primo, eu sou teu irmão, eu sou teu tio, sou não sei o que. Abre, você vai deixar eu perecer? Ainda que ele quisesse, ele não poderia abrir. Porque talvez, se Deus permitisse isso, ele abriria, né? E Deus não quer o ímpio com o justo, não. Só vai subir aquele que é santo, que é fiel e que obedeceu no tempo oportuno. É no tempo oportuno, irmãos. Depois que a porta fechar, acabou. Então, enquanto nós temos oportunidade, vamos honrar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos nos esforçar, porque nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Porque se nós formos dar a nosso bel prazer, é muito gostoso ficar em casa. É muito gostoso ficar em casa, esticar a perna, assistir alguma coisa na TV, ler. É muito bom, é muito bom. Então nós temos que renunciar, como a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, e cada dia toma a sua cruz e siga-me. Siga-me. E eu fiquei meditando, e nós estamos aqui, irmãos, porque nós encontramos graça. Se nós não tivéssemos achado graça diante de Deus, e Deus diante do Senhor, nós não estaríamos aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor viu que nós cremos nele, que nós obedecemos, nós temos fé no sacrifício de Jesus, no único Deus vivo e poderoso que domina e comanda todas as coisas. Só que nós temos que perseverar até o fim. Não podemos desistir, não podemos parar, não podemos olhar para trás, não podemos ouvir coisas que podem ser até agradáveis, mas que nos impede de caminhar para o céu. E nós vemos que a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites, chuva. E não foi só chuva. A Bíblia diz que os abismos, as fontes, tudo minou água de todo canto para que enchesse toda a terra. E a Bíblia diz que subiu 15 côvados acima do mais alto monte. Vocês sabem qual é o mais alto monte, né? Todo mundo sabe. O Monte Everest. Aí eu fui e falei, deixa eu ver quanto que mede o Monte Everest. Se não me engano, se eu não errei, que eu li, parece que é 8.848, por aí, 1.000 metros. 8.000 metros de, quase 8.500 metros, ou quase 9.000 metros de altura, irmãos. Vocês imaginaram? E a Bíblia diz que subiu acima do mais alto monte as águas 15 côvados, que é quase 7 metros acima do mais alto monte. Então não teve ninguém, nem ave, ninguém ficou fora da arca, foi salvo. Ninguém. Somente os que estavam na arca. Agora, e a arca, ela não foi nem um navio de embarcação, eu vou passear, não. Ela foi somente a proteção, o abrigo, lugar de livramento para Noé e a sua família por causa da sua fidelidade a Deus. Ele não era perfeito não, irmãos, como nós não somos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, mas não somos perfeitos.
Somos falhos, pecamos, erramos, mas nós temos o sangue do Senhor Jesus que nos garante a vitória. E quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Mas nem por isso eu vou ficar pecando. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Eu não posso me acostumar com o pecado. Porque o Senhor sabe. Quem que fracassou foi um deslize e aquele que foi conscientemente, que é a iniquidade, né? Então nós temos que vigiar, porque Jesus está às portas, irmãos. Da mesma forma que pregava Noé, vai vir o dilúvio, vai vir a chuva. Que nada, nunca tinha chovido até então. Ninguém conhecia a chuva. Fala, é doido, nem existe chuva, vai falar que vai acabar o mundo em água. E assim é o Senhor Jesus e a sua vinda. Muitos que estão na igreja, irmãos, que foram da igreja, ou que estão na igreja, ou que se diz que é crente, às vezes acredita que Jesus vai voltar. Eu ouvi crente falar, irmãos, que Jesus já veio para quem morreu. Crente que prega, hein? Não, é para quem morreu. A vinda de Jesus é essa daí. Morreu, Jesus veio para ele e levou. E vai ser assim o resto da vida, vai viver assim. Jesus só vai vir para aqueles quando ele levar na morte. Irmãos, e a palavra de Deus? Às vezes a gente não quer acreditar. Mas Jesus, a Bíblia diz que de repente, como o relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Num piscar de olhos. Irmão, que tempo temos? Nenhum para se preparar. Nós temos que estar preparados. E a vinda de Jesus está muito próxima. Não existe mais nada para ser cumprido. Somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Só basta Jesus chegar aí nas nuvens e arrebatar a sua igreja. E nós temos, da mesma forma que Deus fez uma aliança, quando Noé, a Bíblia diz que depois que ele estava na arca, ele ficou parece que 150 dias, e Deus autorizou ele sair quando as águas já estavam secas. Não vou contar detalhes da pombinha, do corvo, nada, que todo mundo sabe a história. Mas, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez um altar, sacrifício, e adorou ao Senhor. E Deus fez uma aliança com ele. E Deus também prometeu que não destruiria mais a humanidade com água, com dilúvio. Então, e nós sabemos que Jesus veio para que nós entrássemos na nossa arca, que é Cristo Jesus, para alcançar a vida eterna, para alcançar a eternidade. E Jesus, e eu achei interessante, eu fiquei meditando. Às vezes a gente lê, e cada vez que você lê, às vezes você vê alguma coisa diferente. E eu fiquei pensando, quem era justo era Noé, né? Noé. A Bíblia diz, e até no capítulo 7 do versículo 1 de Gênesis, diz assim, quando Noé entrou na arca, né? Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo. Te hei visto justo diante de mim, nesta geração que não salva nenhum. Aí eu fiquei pensando, mas ele levou toda a sua casa, sua família.
Aí eu lembrei lá no cárcere, quando o carcereiro ia se matar, e depois perguntou para, o que eu faço para ser salvo? O que ele disse? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. Aí eu falei assim, olha que coisa tremenda. Irmãos, nós não podemos desistir da nossa família. Nós que conhecemos o Senhor, temos que clamar para o Senhor completar a obra na vida de cada um. Porque é promessa do Senhor, se eu creio, eu e a minha casa vamos entrar no céu em nome do Senhor Jesus. E nós temos que declarar e crer na palavra. Porque eu fiquei pensando, o Senhor não falou que os filhos de Noé eram justos. Não falou nada dele, falou, justo era Noé. Ou estou errada? Pelo menos a Bíblia não diz. E pelo que consta, foi a primeira vez que Deus declara um homem justo na Bíblia, que é falado na Bíblia, o primeiro foi Noé. E ele salvou a sua família. Isso, eu me lembrei assim, mas foi assim, eu me lembrei daquela palavra do carcereiro, eu falei, com o carcereiro eu falei, é a mesma palavra. Se nós crermos, se nós lutarmos, se nós buscarmos, Senhor, não aceito, o meu filho é do Senhor Jesus, em nome de Jesus o diabo não tem poder na vida dele, a minha filha é do Senhor Jesus ainda. Mas Jesus vai vir com a salvação para os seus, para aqueles que foram justificados no sangue de Jesus. Eu estou sem hora aqui. Para aqueles que foram justificados no sangue de Jesus. Que coisa gloriosa nós termos o Senhor. Olha, eu já ouvi irmão pregar, outro irmão que pregou, que disse que Noé não pregou. Que Noé não pregou. Eu falei, como Noé não pregou, construindo uma arca 120 anos? Como não pregou? Quantos chegaram ali? Inclusive, quando a gente vai naquela arca que eu falei para vocês lá, então tem que nem uma capela, que eles passam, e passa como um filme mostrando, né? Noé construindo, as pessoas chegando, e aí? E eles servindo de zombaria, né? O que é isso? E servindo de piadas entre os bêbados, debochando. Mas ele perseverou construindo a arca. Já pensou todo dia um chegar, você está ficando louco? Você já viu chuva aqui? Não, mas ele perseverou construindo a arca, lembrando do que Deus, que o Senhor é fiel. Em Mateus 24, 38 diz assim, ó. Vou ler a partir do 36. Eu já disse aqui, mas vou ler. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso quando Jesus estava aqui na terra falando. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, prestem atenção. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam casamento. É errado isso? Não é errado. Comer e beber faz parte nós temos que comer, beber para sobreviver, nos alegrar, festejar, isso não é pecado. Porque a Bíblia fala que nós temos que desfrutar do fruto do nosso trabalho, comendo e bebendo. Mas nós temos que estabelecer prioridade também para o Senhor.
Quando o Senhor fala, buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça. E nós vemos que eles estavam tão preocupados em só comer, beber e festejar, se divertir. E hoje está muito fácil isso. Irmãos, tem gente que não vem na Santa Ceia por causa de uma festa, por causa de um encontro. Isso tudo é computado diante de Deus. Não que a festa seja errada, mas a Santa Ceia é uma coisa muito especial. A minha mãe, eu não sei precisar agora para vocês quantos anos, desde que ela se batizou, ela nunca tinha perdido uma Santa Ceia. Coisa de 50, quase 50 anos. Ela veio deixar de faltar numa Santa Ceia quando meu pai ficou doente, que ela não pôde ir. Na igreja, né? Ela não deixou de tomar a ceia, mas de estar na igreja. Ela não, por nada, a Santa Ceia é a Santa Ceia do Senhor. E nós temos que ver as prioridades na nossa vida. Outra coisa que me veio à memória agora, isso eu não tinha pensado, é como Marta e Maria. Marta, a Bíblia diz que estava ocupada com muitas coisas, e Maria diz que escolheu a boa parte, que ela preferiu ficar sentada aos pés de Cristo. Então é questão de estabelecer prioridade. O que é prioridade na nossa vida? Agradar a Deus ou a nós mesmos? Servir a Deus ou servir aos outros? Nós precisamos analisar como está a nossa vida para encontrarmos graça diante do Senhor. Porque quando nós precisarmos de um livramento do Senhor, Ele fala, eu vou livrar porque encontrei praticando justiça. É reto diante de mim. Procura desviar do mal. Serve a mim com alegria. Irmãos, Deus, às vezes, a gente pode pensar, eu não penso, mas eu sei que Deus está presente e com os olhos dele o tempo todo sobre nós, nosso coração, nosso pensamento, nossa mente, tudo. Mas que acha que se fizer algo escondido, Deus não vê. Tem gente que pensa isso, como se posso fazer aqui porque Deus não está vendo. O irmão não está vendo, a irmã não está vendo, o pai não está vendo, a mãe não está vendo, como se o Senhor não visse. Mas a Bíblia diz que tudo é patente diante dos olhos de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque de tudo nós vamos dar conta um dia. Que possamos ser achados com graça na presença do Senhor. Que possamos ser encontrados adoradores, como verdadeiros adoradores. Eu acho que os justos são os verdadeiros adoradores. Aquele que busca o Senhor com alegria, que quer servir a Deus, que quer agradar a Deus, que ama aquilo que Deus ama e se aborrece daquilo que Deus se aborrece. É preferível nós, às vezes, desagradarmos alguém se ele não está de conformidade com a palavra. Mas agradarmos ao Senhor. Agradar o Senhor. Então nós sabemos que hoje o mundo está envolvido de uma forma cada vez maior com as coisas do mundo. E até muitos que se dizem crentes, irmãos. Muitos que se dizem crentes. Esses dias, eu sei que acho que todos já ouviram aquela gravação, A Última Trombeta. Vocês já ouviram? A Última Trombeta. Eu ouvi isso quando eu era criança. Eu falei, eu vou ouvir de novo. E até compartilhei com algumas pessoas. Irmãos, existe não é encenação, uma representação. Não é artística não, porque não existe, né, essas coisas assim. É uma coisa bem simples. Mas que ele revela como o Senhor mostrou como seria a vinda do Senhor.
E a gente vê que até na revelação que o Senhor deu, se não me engano, para esse pastor de 70, acho que era 79 anos, na Noruega, o Senhor mostrou tudo para ele como seria o arrebatamento. E muitos que se diziam crente falavam, e eu agora não, já sei que não, e agora acabou. Eu fiquei, eu não atentei, pelas mínimas coisas fiquei. É uma realidade, irmão, se nós não nos despertarmos para a realidade da palavra de Deus. É tempo de nós nos voltarmos integralmente à palavra de Deus. Deus quer se revelar através de nós. O mundo inteiro foi atraído, eu tenho certeza, o mundo da época, para Noé. Porque como ia falar, ó, você já viu, lá está fazendo uma arca que diz que o mundo vai acabar. Em dilúvio. E nós precisamos ser atraídos pela palavra de Deus, pelas coisas do Senhor, e atrair pessoas para Deus, através do nosso viver, da nossa vida, do nosso falar. Porque nós temos que viver de verdade para Deus. Não é tempo mais de brincar de crente. Não é tempo. Irmãos, esses dias não, essa semana, morreu uma mulher aqui, inclusive em Penápolis. A pessoa que mandou a foto para mim falou, olha, ela vinha hoje aqui para a academia, aí não chegou, fomos ver, disse que não acordou. Né? Se era de Jesus, foi com Jesus, mas se não é, nós temos que estar prontos para encontrar com Jesus. E um versículo que eu quero ler, que eu ouvi um pastor pregando, que Noé não pregou. Aí lá em segunda carta de Pedro, a Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Ele não pregou? Pregou a justiça de Deus, ó. Deus não está se agradando da humanidade por causa do pecado, por causa da imoralidade, por causa da malícia, por causa da criminalidade. Deus vai destruir. Se você quiser entrar na arca, ó, você tem que me ajudar a construir. Fica aqui comigo, ajuda a construir. Com certeza ele pregou. E você vai ser livre da justiça de Deus. Você vai ser abraçado por Deus, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E nós vemos que Deus, irmãos, e Deus é fiel. Deus é fiel. Ele contempla a todos aqueles e sabe... Eu estou sem hora aqui, mas vou parar. Ele sabe quem é e quem não é. Não é verdade? Deus conhece. Eu não preciso nem dizer. Eu não preciso dizer. Eu ouvi uma vez aqui na nossa igreja, chegou uma pessoa tal, e falou assim, eu sou uma pessoa preparada. Sou preparada para ministrar, para pregar, sou preparada. Aí, eu falei, tudo bem. A gente tem que se preparar. Não faz mal, mas precisa falar? Pregue e deixa Deus usar, né? Seja humilde. Seja humilde, porque a gente não pode. A gente tem que saber, como o irmão pregou terça-feira aqui na oração, que nós temos o tesouro escondido no nosso vaso de barro. E quem tem que aparecer nesse vaso de barro é o nosso tesouro, que é Jesus Cristo. É Jesus que tem que aparecer na nossa vida. É Ele, porque é tudo por Ele, é Ele que faz. É Ele que faz. E para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Olha, foi essa palavra que eu sei que foi o Senhor que me deu. E que Deus abençoe a cada um de nós.
e que nós possamos ser achados em graças com graça diante do Senhor. Ele olhar e falar: olha, está vendo aquela minha serva, que nem testificou de Jó, né? Está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, justo, se desvia do mal. Está vendo? Aquele que o Senhor possa falar isso lá no céu de nós, né? Porque o Senhor ele não vive só. Ele é cercado de anjos, adorando o seu nome. E Ele pode mostrar: olha a minha igreja lá, numa quarta-feira, viu que pingo de gente? Podia estar cheia, com tanta cadeira vazia, mas tem aqueles que não querem nada com nada. Depois, se hora que ficar, vão clamar tarde demais. Porque depois que a arca fecha a porta, ninguém mais entrou. E só saíram quando Deus abriu a porta. E o céu é a mesma coisa. Quando o Senhor vier, voltar como tem lá nas 5 virgens, e 5 prudentes e as 5 loucas, Senhor, abra-nos a porta. Não, o tempo da graça fechou. A porta da graça fechou. Que nós possamos, se estamos aqui, porque fomos achados com graça diante do Senhor, e que perseveremos buscando ao Senhor e atraindo mais vidas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra gloriosa, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de servir a Ti, de conhecer a Ti, Senhor, de ter a confiança e a convicção que um dia estaremos contigo para sempre, crendo, Senhor, que a Tua vinda está próxima e que precisamos cada dia perseverar na Tua vontade e nos Teus caminhos. Pai, nos ajude, ajude a Tua igreja, ajude o Teu povo, salva, liberta aqueles, Pai, que estão distantes, Pai, que precisa da Tua ajuda. Entra com providência, em o nome do Senhor Jesus. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és bom, Tu és fiel, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir melhor, para a glória e para a honra do Teu nome. Em o nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti por este privilégio de tê-lo como o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e o nosso Rei, e o nosso amigo fiel, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Oremos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja e todos nós digamos amém.